Well, hallelujah. Bom dia, aleluia! Praise the Lord. It's good to be back again. É muito bom estar de volta com vocês novamente. This is my second time joining this wonderful conference. Essa é a minha segunda vez participando dessa maravilhosa conferência com vocês. So thank you very much, Pastor Abe, for having me again. Então, muito obrigado, Pastor Abe, por me convidar novamente. And with me also, there are two couples. They are pastors Comigo from our também tem church. dois casais, também são pastores. And Pastor Sumarno and wife Sunlan, would you please stand up? And then Temos esses dois casais que podem ficar de pé. also Chris and wife Vung Esse Fung, outro would casal you também please podem stand ficar up? de pé. Sejam muito Thank you bem-vindos. very much. Muito obrigado. Hallelujah. Aleluia. Today I'm going to talk about very basic things. Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre coisas bem básicas. What is church actually? Na verdade, eu quero falar sobre o que é a igreja. Why we need to learn about the basic concept of the church? E o porquê nós precisamos aprender sobre os conceitos básicos da igreja. Because today all over the world, Porque hoje, em todo o mundo, although we have seen great movement of God everywhere, nós temos já visto, sim, grandes movimentos, moveres de Deus em todos os lugares, but we also look at many places in the world, churches are declining. porém, ao mesmo tempo, nós também olhamos para muitos lugares do mundo e vemos igrejas decaindo. And do you know, in United States, 4,000 churches closed down in a year. E nós tivemos, agora, em um ano, 4.000 igrejas nos Estados Unidos fechando. And in Korea, E também na Coreia. before they have almost 39% of Christian. Antigamente na Coreia nós tínhamos aproximadamente 39% de cristãos na Coreia. But because they learn churches from America also, Mas também porque eles estavam aprendendo sobre como fazer a igreja da América, dos Estados Unidos. many follow the decline also. Então as igrejas coreanas também acompanharam esse decaimento. In Korea now, they estimate decline from 39% to 20%. Na Coreia agora a estimativa é que foi declinando, foi caindo de 39% para aproximadamente agora 20% de igrejas. Why churches are declining? Então por que as igrejas estão descendo, estão caindo, estão perdendo? I believe because the concept of the church has been changed. Eu acredito que é porque o conceito do que é a igreja está sendo mudado. See, what is the church if I ask you? Se eu perguntasse para você, o que é a igreja? You will practice church according to the image you have in your imagination. Você vai agir na igreja de acordo com aquilo que você, o conceito que você tem daquilo que é a igreja, isso determina o que você vai agir. If the image in your imagination is not biblical, E se o conceito, a sua imaginação de igreja, se não é bíblico, you will practice the church that is not biblical too. então o que vai acontecer é que você vai começar a praticar a igreja de acordo com algo que não é bíblico. So what is in the image of your imagination? Então qual é a imagem de igreja na sua imaginação? See, today, Então hoje, if you ask somebody, what is the church? se você perguntar a alguém o que é a igreja, Usually people have three very common images in their mind about the church. geralmente as pessoas têm três imagens comuns sobre a igreja. Oh, this is very common all over the world. Isso aqui, o primeiro, é muito comum em todo mundo. Number one, Primeiro, número 1, people have the imagination, in the image, church is like a gas station. primeiro, as pessoas têm imaginação, uma figura na mente, que igreja, primeiro, é igual uma estação de abastecimento, um posto de gasolina. Oh, people come to the gas station Então as pessoas vão e vêm para o posto de gasolina, to be filled up. e eles vêm para se abastecer, para ser preenchidos, Yeah, to get something. para poder receber alguma coisa, pegar alguma coisa. Because many people say, oh, I work very hard for 6 days. Porque as pessoas falam, eu trabalhei muito duro por 6 dias. And on Sunday, I need new anointing. Então no domingo eles vêm, eu preciso de uma unção nova agora na igreja. So they look at pastor like, giving anointing to them. Então eles olham para o pastor e falam, o pastor vai me dar uma unção. Oh, please, pastor, pray for me. E eles falam, pastor, por favor, ore por mim. I need new anointing. Eu preciso de uma unção nova. Hallelujah. Aleluia, ora por mim, pastor. Oh, hallelujah. Oh, aleluia. Wow.
So they look at church as gas station. Então muitas pessoas olham para a igreja como um posto de gasolina. Yeah, many people in the image church is like gas station. Então muitas pessoas têm essa imagem da igreja. Some people Algumas pessoas, porém, in their imagination, também têm uma imaginação church is like a cinema. que a igreja é igual um cinema. Oh, people come to get entertained. Aí então as pessoas vêm para ser entretidas na igreja. Oh, I love this church Eu amo essa igreja. because the worship is so beautiful. Porque lá o louvor, a adoração é muito lindo, é maravilhoso. Look at the music. Whoa. E ele olha para a música, ouve a música. Look at the song they sing. Wow. Ele vê as canções que cantam e fica, uau, que coisa. Oh, the worship leader, very, very handsome. E ele olha para o líder de louvor, poxa, o líder de louvor é muito bonito, é muito bonita. Look at the preacher. E olha para o pregador, He preaches very funny, e ele prega bem engraçado, é divertida. very entertaining. É muito interativo. And he looks like Jackie Chan too. E o pregador parece um pouco igual o Jack Chan também, ele fala. Many people said I looks like Jackie Chan. Muitas pessoas dizem que eu me pareço com o Jack Chan. Actually, it's wrong. Jackie Chan's look like me. Porém, estão errados. É o Jack Chan que se parece comigo. So if you meet Jackie Chan, tell him he looks like me. Okay? Então, se um dia você se encontrar com o Jack Chan, fala que ele parece igual eu. See, many people look at church as entertaining center. Então, você vê que muitas pessoas olham para a igreja como um lugar de entretenimento apenas. So people come, sit back and relax Então, muitas pessoas vêm para a igreja, sentam na cadeira e relaxam na cadeira. to be entertained. E aí eles querem ser entretidos. And then after that they feel, woo, Aí depois do culto eles se sentem maravilhosos. I'm ready to work again Aí eu estou next pronto para caminhar de Monday. novo até a próxima segunda. But after 6 days working, Porém, depois de 6 dias de trabalho, they come back again to the church next week. aí ele vem lá já todo mancando para a igreja de novo. Pastor, I need to be entertained E ele again. fala, pastor, eu preciso ser entretido novamente, por favor. So they look at church like cinema. Então, pessoas também olham para a igreja como um cinema. Now, the third kind of image. Agora, o terceiro tipo de imagem que as pessoas têm. This is very common in United States. Isso aqui também é muito comum lá nos Estados Unidos. Olha só. Church is like a supermarket. E eles pensam que a igreja é igual um supermercado. People come to get what they need. E as pessoas vêm lá para poder receber aquilo que eles precisam. Oh, everything they have, every program they need it, they have it. E eles vão na igreja e vê todos os tipos de programa que a igreja tem, é aquilo que eles precisam. Oh, you come to a church, Então, quando você vem para a igreja, they have complete program. eles têm que ter programas completos. Even before you were born, still in the baby, they already have the program. Tem igreja que até antes de você nascer, você está no útero, eles já têm o programa para você. And then they have children ministry, Aí lá eles têm o ministério de crianças, teens, ministério de adolescentes, they have young people ministry, ministério de jovens, they have young adult, tem ministério de jovens adultos, they have couples ministry, eles têm ministério de they casais, have men's ministry, women's ministério ministry. de homens, ministério de mulheres, Yeah, they have senior ministry. eles têm até ministério de idosos. Even after you die, they still have the E program. até depois que você morre, o programa ainda continua. They have complete program. Eles têm um programa completo para você. So people come Então as pessoas vêm to get the program they needed. para pegar o programa que eles precisam. They call it one-stop shopping. E eles chamam de uma parada só e você compra tudo. Oh, I love this church Eu amo essa igreja. because they can give me what I need. Eles gostam porque você me dá aquilo que eu preciso. Now, if you look at these three images, Então, se você tem essas três imagens, what are the similarities? quais são as similaridades entre as três figuras de igreja que você vê? What are the similarities? O que é similar, o que é parecido nessas três imagens? Yeah, they all have the same similarity. It causes us to become consumerism. Essas três imagens, três figuras, têm mesmo conceito que causa com que nós nos tornemos consumidores. See, give me what I need. Me dá o que eu preciso, é isso que eles falam. Bless me, Me abençoa, serve me me. sirva. Yeah, and then minister to me. Aí depois eu vou ministrar sobre mim, ora sobre mim. So they are consumerism. Então, existe esse consumismo lá. You have to be careful.
Você tem que ter cuidado. Many churches now towards that direction, Muitas igrejas estão indo nessa direção. and then you will decline. Então, depois você começa a decair Consumerism. através do consumismo. See, what happened when you become consumerism? O que acontece quando você se torna parte desse consumismo? When you became consumerism, Quando você entra no consumismo, number one, you will never be satisfied. Never. primeiro, você nunca vai ficar satisfeito. Because people come to get, they will never be satisfied. Porque as pessoas vêm ali para buscar algo, mas nunca se satisfazem. Only when you give, then you will be satisfied. Apenas e somente quando você começa a dar, aí você vai ser That's satisfeito. why a lot of church members, they never satisfied in one local church. É por isso que muitos membros de igreja não se satisfazem numa igreja local. Oh, they want to get, but they get nothing. They feel like get nothing. Porque eles querem receber, mas eles sentem como se não receberam nada. And then they move to another church. Aí então eles vão e se mudam para uma outra igreja. And get, E recebe, but not satisfied. mas não Move estão to another satisfeitos. church. E vão para uma outra igreja. Get. E recebe. They always come to get. Eles só vieram para buscar, para pegar. They become Dracula Christian. Eles se tornam Dráculas, vão sugando o sangue de todo mundo. Blood sucking Christian. São aqueles cristãos famintos por sangue, para poder sugar o sangue da igreja. Suck the blessing. Eles sugam sangue, sugam a bênção. See, number two, if you consumerism, Se o consumismo atinge você, a segunda problema que acontece é o you seguinte: will never have pure commitment. Never. você nunca vai ter um compromisso puro. Why? Por quê? Look at consumer. Olhem da palavra consumista. Yeah. Customer never have a pure commitment. Se você vê realmente, se você é um dono de supermercado, o seu cliente, ele nunca é totalmente comprometido com você. Because customer have this principle. Porque o cliente, ele tem um princípio. If you can give me good product with lower price, oh, I will commit to you. Porque o cliente, ele fala, se você puder me dar um bom produto com um preço muito bom, aí eu vou começar a comprar com você. But if other product, Mas se outros produtos give me more better product and lower price, then I will move. Mas se outro supermercado, digamos, me dá outros produtos com um preço ainda melhor, aí eu vou me mudar para aquele outro supermercado. That's what happened in the church today. E muitas vezes é o que acontece na igreja hoje. If you cannot give me better product with lower price, I will move to another church. Se você, pastor, não puder me dar o melhor produto na igreja, com o menor preço, eu vou mudar para outra That igreja, is what pastor. happened today. Isso que acontece hoje. Are you consumerism? Você está no consumismo? Number 3, Número 3. if we consumerism, Se nós entramos no consumismo da we igreja, will never experience the true power of the resurrection. nós nunca experimentaremos o verdadeiro poder da direção correta. Paul said this. Paulo falou isso aqui. He said, I pray to you, the church of Ephesus, Ele falou, eu oro por você, igreja de Éfeso, so your eyes will be open para que seus olhos sejam abertos, to see how much power given to the believer. para você ver o quanto a quantia de poder é dada para aquele que crê. Which power? O que é poder? The power that raised Jesus from the dead É aquele poder que levantou Jesus dos mortos and set him at the right hand of the Father, e colocou Jesus ao lado direito do Pai. far above all principalities, power. Muito acima, esse poder que levou Jesus muito acima de todos os principados, Yeah. All kingdoms and names. todos os reinos e nomes. That is the resurrection power of God. Esse é o poder que ressuscitou Jesus. Today's church have less that resurrection power. E esse é o poder que Jesus quer te dar. That's why declining. Porém, se você não tiver o poder da ressurreição, a igreja começa a decair. Consumerism churches will not experience the resurrection power of Porém, a God. igreja consumista, ela não vai poder experimentar esse poder. So many churches now, they are very dynamic in worship, but no more power.
Porém, então, muitas igrejas hoje estão com uma grande dinâmica no louvor, na adoração, mas eles não têm o poder da ressurreição. So, do you want to see the power of God? Então eu te pergunto, você quer ver o poder de Deus? Amen? Amém? So, repent from consumerism. Então, aparte-se, se afaste do consumismo. Now, Paul said that power, Porém, Paulo falou o seguinte, o poder, if you keep reading first Ephesians first, se você crer, it says that power, ele fala que o the poder, resurrection power, o poder da ressurreição, only will be given to the ecclesia. somente será dado para a eclésia. He call it ecclesia. Ele chama de eclésia. This is the right church, E aqui está a igreja que tem vida, the ecclesia. a eclésia. That's why we need to change here. E é isso que nós precisamos mudar aqui na nossa From mente. gas station, Nós precisamos mudar de posto de gasolina, from cinema, de cinema, from supermarket de supermercado, to ecclesia. para nos tornarmos uma eclésia. See, many people don't understand what is ecclesia. Vê, muitas pessoas não entenderam o que é eclésia. That's why if your image wrong here, E é por isso que muitas vezes tem uma imagem errada aqui. you will end up building wrong church also. Então, se você tem uma imagem errada, você vai começar a praticar uma igreja errada. If your image is wrong here, Se a figura que você tem de igreja aqui está errada, how you treat the church also wrong. então a maneira que você vai ensinar na sua igreja também vai ser errada. So we need to change the concept of the church. Então nós precisamos mudar o nosso conceito de igreja aqui na cabeça. Amen. Amém? Now, what is ecclesia? Agora, o que é eclésia? When Jesus said, I will build my ecclesia, what did Jesus mean? Quando Jesus falou, eu vou construir a minha eclésia, o que ele falou? O que ele quer dizer? So today I'm going to talk about this. Então hoje eu vou falar sobre isso. What is ecclesia? O que é eclésia, a palavra See, eclésia? today we don't have any idea what is ecclesia. Vê, hoje nós não temos mais uma ideia do que realmente é eclésia. Actually, we use that name, igreja. It came from ecclesia. E hoje nós usamos a palavra igreja, né, separada de eclésia. But what is ecclesia? Porém, o que é eclésia? Okay, when Jesus used the term ecclesia, Quando Jesus usou esse termo eclésia, Jesus only used 2 times without long explanation. Jesus somente usou essa palavra eclésia com uma grande explicação. In the book of Matthew, he used 2 times. No livro de Mateus, ele usou 2 vezes essa Yeah. palavra. So the first is in Matthew 16. A primeira vez foi em Mateus 16. So Jesus used the word ecclesia. Então ali Jesus usou a palavra eclésia. Remember, that was not a new concept, new word from heaven. Então lembre, isso aqui ele usou para dar um novo conceito, um conceito fresquinho do céu. Yeah. So ecclesia was not an inspired word from heaven. Então, eclésia não foi eclésia ou igreja? Yeah, ecclesia, the word. Yeah. Então, eclésia não foi um conceito inspirado do céu aqui. Because ecclesia has been used 480 years before Jesus. Porque, na verdade, o termo eclésia já havia sido usado há 480 anos antes de Jesus. Because if ecclesia was a new inspired word, Porque se a palavra eclésia tivesse sido ali uma nova palavra inspirada naquele momento, Jesus would have to explain it very clearly. então, naquele tempo, naquele momento, Jesus ia ter que explicar para eles o que significava a palavra eclésia. But Jesus did not explain it. Porém, Jesus usou a palavra, mas não explicou o que He just said, significava. I will build my ecclesia. Ele só falou, eu vou edificar a minha eclésia. Can you imagine if ecclesia was a new word? Então, se eclésia fosse uma nova palavra, The disciple would be very confused without explanation. então os discípulos iam ter um sentimento diferente, mas precisa de uma explicação o que é eclésia. For example, Por exemplo, if I say one new word for you, new word. se eu falar uma palavra nova para você aqui, um exemplo. For example, Por exemplo, I say, hey brother, I will build my malakatahe. ei, irmão, eu vou edificar a minha malacatahe. Do you know what is malakatahe? Do you know? Se você sabe o que é malacatahe? I don't know either. Eu também não sei. That's how confused you react to the new word.
Então eu vou acabar confundindo você através de uma nova palavra. So when Jesus said, I will build my ecclesia, Então quando Jesus falou, eu vou edificar a minha eclésia, they already understood it. eles já no momento já entenderam o que ele falou. Because what was ecclesia? Porque o que era a palavra eclésia? Here, let's look at the PowerPoint. Agora vamos olhar no PowerPoint, na apresentação. So in those time, Então, nesses tempos, every king has their own ecclesia. cada rei tinha a sua própria eclésia. So every, so the word ecclesia has been used for 480 years before Jesus. Então, como eu falei, a palavra eclésia já vinha sendo usado há 480 anos antes de Cristo, antes de Jesus. This word has been used in the time of the classical Greek. Então, essa palavra eclésia já vinha sendo usado desde o tempo clássico da Grécia. Yeah, in the time of Plato, Aristoteles, and also Socrates. Desde o tempo de Sócrates, Platão, todos esses vinham sendo usados essa palavra já. Now, what is ecclesia? Então, agora, o que é eclésia? Of course, the call out ones. Significa os chamados. Eclésia, os chamados. Now, what does it mean by call out ones? Mas o que significa os chamados? Yeah, look at the definition. Olha a definição agora. Yeah. So, ecclesia was a group of people, Então- call out from common civilian people. Então, eclésia significa um grupo de pessoas chamadas do meio de cidadãos comuns. So, they were called out from common civilian. Então, eclésias são pessoas chamadas de cidadãos comuns. This is in the time of the Roman Empire. Isso foi no tempo do Império Romano. But in the time of the Grecian Empire, Porém, no tempo do Greece. no tempo do Império Grego, Yeah, they were called out from military people. eles também, no tempo do Império Grego, eles já chamavam do meio também do pessoal do exército, da população do exército, dos militares. So the first time ecclesia used was, the call out from military people. Então, a primeira vez que o Império Grego usou esse termo eclésia era para chamar pessoas militares, pessoas que lutavam. So they have to serve military for 2 years faithfully. Então, no Império Grego, a eclésia tinha que servir no exército por 2 anos fielmente. Then they were called out from ordinary military E então, depois eles iam e chamavam as pessoas do exército ordinário que tinha. to become a special group of military. Para então agora se tornar um grupo especial do exército. And this special group is called ecclesia. E esse grupo especial que formava era chamado de Wow. eclésia. That Uau. means everyone is a soldier. Então ali todo mundo, cada pessoa era um soldado. Do you know? Você entende? Jesus ecclesia, everyone is a soldier. No exército de Cristo, na eclésia de Cristo, todos são soldados. Amen? Amém? And then they were called out Então eles eram chamados, to become the, representing council of the city. então eles eram chamados para se tornarem os representantes do conselho da cidade. So they determined the future of the city. Então essas pessoas chamadas, eles determinavam o futuro da cidade. Wow. Uau! So they were very powerful people. Então essas pessoas se tornavam muito poderosas. Now, the most important is this. Porém aqui o mais importante é isso. What is the purpose of the ecclesia? Qual é o propósito da eclésia? The most purpose of the ecclesia is, to expand the kingdom of God. O propósito da eclésia To expand the kingdom of the kings. é expandir o reino de Deus. Na verdade, nesse momento aqui, era expandir os propósitos do rei. So, for example, Por exemplo, if a king, se o rei, wants to expand the kingdom, ele quer expandir o seu reino, the king come to the ecclesia. então o rei ele vai até a eclésia dele, Yeah? And then the king will say to the ecclesia, e ali o rei ele vai fazer um pronunciamento para a eclésia. "Oi, my ecclesia, Ele fala: poderosa eclésia, I have a plan. eu tenho um plano. You are my partner in ruling. Ele fala: vocês são os meus parceiros aqui no reinado. So I want to discuss with you my plan. Então eu quero discutir com vocês o meu plano.
we will expand our kingdom to the next country. Nós vamos expandir o nosso reino para a próxima terra, para a próxima localidade. So the king said to the ecclesia, Então o rei, ele passava aquilo para a eclésia, do you agree? e ele perguntava, você concorda? Then they vote. Aí a eclésia votava a respeito daquele plano do rei. They said, yes, we agree. E eles falavam, sim, nós concordamos Because com you você. are our king. Você é nosso rei. We support you. E nós apoiamos você. So they will expand the kingdom. E aí então eles iam expandir um reino. Now, how to expand the kingdom on those times? Agora, como que se expandia o reino nesses tempos? The way to expand the kingdom is through war. A maneira que se expandia o reino naquele tempo era através da guerra. So they have to send troops or army to defeat the next country. Então o que você fazia? Você tinha que enviar tropas, exército, para poder ir derrotar o próximo povo. So the king said, okay, Então o rei falava, tudo bem, now we will send a group of, army to defeat the next country. então o nosso plano é o seguinte, nós vamos mandar um grupo, uma tropa, para poder combater e derrotar aquele exército do inimigo lá. Now, who will lead this army? Quem aqui acredita em exército? They will send out generals. Então, olha só, no exército eles mandavam generais. And the generals will fight together with the troops Então o exército, ele leva para a guerra aquelas tropas and defeat the enemy, e eles derrotam o inimigo, conquer the country. eles conquistam aquela terra That is how they expand the kingdom. e essa é a maneira como eles expandiam o reino. Now, the general they send out Agora olha só, o general que o rei mandava in the time of the Grecian Empire no tempo do Império Grego, is called strategoi. ele era chamado de estrategista, Yes, just say strategoi. estrategoi, né? Yeah, okay. And then in the time of the Roman Empire, Agora no tempo do Império Romano, in Latin is called apostolos. em latim eles eram chamados esses generais de apóstolos. From here you get the word apostle. E é daqui que nós tomamos a palavra, aprendemos a So palavra apóstolo. apostle was not a new inspired word, Então a palavra apóstolo também não era uma nova palavra inspirada naquele momento, but apostolos is a ecclesia term. mas apóstolo era uma palavra do termo do meio da eclésia. So they sent out apostolos. Então o rei enviava apóstolos. Yeah. Sometimes the king also together with them to fight. E algumas vezes até o próprio rei ia junto com eles para lutar. But sometimes only the apostolos. Porém, algumas vezes nós mandávamos apóstolos. For example, we are the apostolos. Por exemplo, aqui nós somos os apóstolos. We go to fight to the next country. E nós vamos lutar com a terra lá vizinha. So we ride horse, Então a gente monta os cavalos. and at the back is all the soldiers. E aqui atrás está todos os soldados. Tang, tang, tang. Tan, taran. We ride horse. Nós montamos cavalos. And what did they do usually? E o que eles faziam então? They attack the capital city. Eles invadiam a cidade capital. When they attack the capital city, Quando eles invadiam a cidade principal, a capital daquele they país, have to face the gates of the city. então ali eles tinham que encarar as portas, os portões daquela cidade. So show them the next E agora eu quero te slide. mostrar o próximo slide. Yeah. So this is the Você pode mostrar o apostolos. próximo slide. Então aqui são o que os apóstolos faziam. São So- esses apóstolos. So the apostolos, Então, face os the gates of the city. Então os apóstolos, eles ficavam diante dos portões da cidade. So apostolos will shout like this. Então os apóstolos, eles gritavam dessa maneira, olha só. Listen, the people of the city. Eles falavam assim: liberte as pessoas da cidade. We are apostolos from Roman Empire. Nós somos apóstolos do Império Romano. Open the gate, Abra os portões, unless we will attack. e assim nós vamos derrotá-los. If they did not want to open the door, Se eles não abrissem as portas, the apostolos and the ecclesia will Ai. storm então the gate. os apóstolos e a eclésia, eles iam e invadiam os portões. E começavam a bater nos portões. They enter the E eles, city. e
Eles entravam na cidade. they defeat the enemy, Eles derrotavam o inimigo. and then they conquer the city. E então eles conquistavam toda a cidade. That is the power of apostolos, Isso é o poder dos apóstolos. the power of ecclesia. O poder da eclésia They break the gates of the city. é quebrar os portões da cidade. And after that, E depois disso, então, the next picture, veja a próxima figura. they have what we call the victory parade. Ali eles tinham, então, o que nós chamamos de o desfile da vitória. Look at the apostolos in front. Olha lá na figura os apóstolos em frente. They are the one with, with Eles estão com aquele chapéu para With cima horse. aqui, com o cavalo montando lá. tang, tang, tadam. Tan, tan, taran. They enter the defeated city. E eles entravam na cidade que tinha sido derrotada. And at the back, all the soldiers marching. E atrás deles, todos aqueles soldados marchando. And at the very end, usually, E lá no final mesmo, the defeated soldiers, os soldados derrotados, they were stripped naked, eles estavam sem suas roupas, estavam make nus. public exhibition. Eles eram uma exibição pública de vergonha. And then they march into the city. E eles marchavam entrando para a cidade, né, The algemados. whole city watched that. Wow, our army has been defeated. E a cidade conquistada, ela olhava e falava: puxa vida, o nosso exército foi derrotado. And then, E então, when they enter the city, quando eles entravam na cidade, usually somebody blow the trumpet. de repente, geralmente alguém tocava o trompete, a corneta. Ta, 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 Tan, 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 ta, 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 ta. tan, tan, taran. And the blower of Yeah. the trumpet is called angelos. E a pessoa que tocava trombeta era chamada Angelos, angels. de It's called angel, angelos. angels. Yeah. Anjos. And then E então, the apostolos enter the city, os apóstolos iam entrando na cidade. and he went down from the horse, E então ele descia do cavalo, o apóstolo. and then he's, climb E a ali pulpit. Ele subia num púlpito, palanque. And then the apostolos E ali os apóstolos, will preach the gospel of the kingdom. ali eles começavam a pregar o evangelho do reino de onde eles eram. So the gospel of the kingdom is not a new inspired word. Então a palavra o evangelho do reino também não era uma nova palavra The inspirada. gospel of the kingdom has been preached 480 years O before. evangelho, a palavra evangelho do reino já era pregada há muito tempo também. So the apostolos will preach this in the defeated city. Então esses apóstolos agora pregavam, né, o evangelho do reino deles na cultura agora da cidade derrotada. The apostolos will say this: E os apóstolos falavam isso aqui. listen, the people of this city. Ouçam, pessoas da cidade, povo da cidade. Today I have good news for you. Hoje eu tenho boas notícias para vocês. The good news of our kingdom. Boas notícias do nosso reino. Do you want to listen? Você quer ouvir? Yeah, this is the good news of our kingdom. Essas palavras são boas notícias do nosso reino para você. Today, Hoje. the kingdom of Rome has come to this place. Hoje, o Império Romano, o reino da Roma, tem vindo para este lugar, chegou aqui. That is why repent and become Roman citizen. Então, a partir de hoje, vocês vão se arrepender e se tornarem cidadãos romanos. If you become Roman citizen, Se você se tornar um cidadão romano, your life will be safe se você fizer isso, a sua vida vai ser salva. because we will protect you. E nós vamos proteger vocês. Because Roman kingdom is the superpower kingdom. Porque o Império Romano é o superpoder que existe agora aqui. If you enter and become Roman citizen, Se você então aceitar e se tornar um cidadão romano, your life will be prosper. a sua vida vai ser prosperada. Because the Roman kingdom is the prosperous kingdom. Porque o Império Romano é um império próspero. That's why make decision. E essa aqui é a minha palavra. Make decision. Faça decisões. And then at the end, this is what they would say. E no final, isso era o que ele falava. Pax Romana, Pax Romana, Pax Romana. Falava, paz romana, paz romana, paz romana. The peace of Rome has come to this place. E a paz de Roma entrava naquele lugar. You are no more the enemy of Rome.
E naquele momento, eles não eram mais agora inimigos de Roma, então. You have made peace to us. Porque aquele povo conquistado agora fazia paz com os romanos. Because we conquer you. Porque nós conquistamos o império. That's the meaning. Esse é o significado. Do you know? That is the picture of the church. E essa é a figura da igreja. Very different with gas station, you know. É bem diferente de um posto de gasolina. Very different with, cinema or supermarket. Muito diferente da imagem de um cinema ou então de supermercado. A igreja não é isso, não. So Jesus said, Então Jesus falou, I will build my ecclesia. ele falou, eu edificarei a minha eclésia. All the kings has their own ecclesia. Todos os reis têm suas próprias eclésias. The Roman king has their ecclesia. O reino da Roma tinha sua eclésia. The Grecian king has their ecclesia. O rei da Grécia tinha sua eclésia. But Porém, Jesus falou, I am more than this king. eu sou muito mais do que esses reis. Because I am the King of Kings and the Lord of Lords. Eu sou o rei dos reis, o Senhor dos senhores. And I will build my ecclesia. E eu edificarei a minha eclésia. And my ecclesia is so powerful. E minha eclésia é tão poderosa. Because my ecclesia Porque a minha eclésia cannot be defeated by the gates of hell. não pode ser derrotada pelas portas do inferno. Hallelujah. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. So, who is Jesus' ecclesia? Então, agora a pergunta. Next. Quem é a eclésia de Jesus? So, next, look at next. Olha o próximo slide aí. So, Jesus said, because I am King of Kings, Então Jesus diz, porque eu sou o rei dos reis, I also have my own ecclesia. então eu também tenho a minha própria eclésia. So, who is Jesus' ecclesia? Então quem é a eclésia de Jesus? What is ecclesia? Olha só, Ecclesia is a group of people called out from the kingdom of darkness. a eclésia de Jesus é um grupo de pessoas chamada do reino das trevas. Before you were in the kingdom of darkness, Antes, todos vocês estavam no reino das trevas. but Jesus called you out. Porém, Jesus chamou você de lá. That's why you are said to be the called out ones. É por isso que nós falamos que nós somos os chamados. Amen? Amém? He called you out, Ele te chamou de lá. but he called you to become his dwelling place. Mas Ele te chamou para você se tornar o lugar de habitação dEle. Hallelujah. Aleluia! He called you, so you can become his body, Ele te chamou para que você se torne o corpo dEle. to become his family, Para se tornar a família dEle. to become his temple. Para se tornar o templo dEle. Hallelujah. Aleluia! Now, what is the purpose? Então qual é o propósito disso? So you can rule with Christ. Para que você possa reinar com Cristo. Aleluia! Glória a Deus! You rule with the King of Kings. Você está reinando com o Rei dos Reis. You already ruling right now. Você já está reinando agora mesmo. Yeah, you will still rule in the 1,000 year. Você ainda vai reinar por 1000 anos. And afterwards, forever, you will rule with Christ. E aquilo que vem depois, para sempre você vai reinar com Cristo. Because you are the ecclesia of Christ. Porque você é a eclésia de Cristo. Amen? Amém? The ecclesia rule with the king. A eclésia reina com o rei. Hallelujah. Aleluia! Now, what is the main purpose of ecclesia? Agora, qual é o propósito principal da eclésia? Aqui vamos ver. To expand the kingdom of God on earth. É expandir o reino de Deus na terra. Hallelujah. Aleluia! So God in heaven, Então Deus lá no céu, He called people Ele chama pessoas from the kingdom of darkness, lá do meio do reino das trevas, you, você, but He called you out Ele te chama de lá to become His partner, para se tornar o parceiro dele, to rule with Him, para reinar com ele and to be sent out e para poder ser enviado as apostolic people. como apóstolos. You are not an apostle. E Everyone is not an apostle. todo mundo aqui é um apóstolo, But you are sent out as apostolic people. mas e você é enviado como um apostólico. Yeah, so we are sent out. Hallelujah. Então nós somos enviados. Imagina o seu cavalo lá. We go out.
Tang, tang, Nós tang. estamos tan, tan, taran, cavalgando. And we go where? E onde é que nós vamos? We go to our city. Nós vamos para nossas cidades. Because the assignment of ecclesia is the city. Porque a atividade, o compromisso de uma eclésia é as cidades. So we go to our city. Então nós vamos para nossa cidade. And then E então, you have to face the gate of your city. aí você tem que encarar os portões da sua cidade. Remember, Lembre-se, the enemy of ecclesia of Christ is not human being. lembre-se bem que o inimigo da eclésia de Cristo não é um ser humano. Our enemy is not flesh and blood. O nosso inimigo não é carne e sangue, não. Who is our enemy? Quem é o nosso inimigo? The kingdom of darkness. É o rei das trevas. So the kingdom of darkness rule your city. Então, o reino das trevas, ele tem imperado nas nossas cidades. So Santarem ruled by the kingdom of darkness. Então, Santarém, em vários aspectos, tem sido governada pelo império das trevas. So the ecclesia in Santarem Então, a eclésia em Santarém must go to their city. tem que ir até a cidade. Tang, tang, tang. Tan, tan, taran. All we are sent out people. Todos nós somos pessoas enviadas. Tang, tang, tang. Tan, tan, taran. And then E então, we face the gates. você se depara com os portões. So what is these gates? Então, o que são esses portões? This is the gates of the kingdom of darkness. São os portões do império das trevas. Yeah, the Bible call it the gates of hell. A Bíblia chama de os portões do inferno. But this is the gates of the kingdom of darkness. Porém, são os portões do império das trevas. So what should we do as ecclesia? Então, o que a gente vai fazer agora como eclésia? Qual a nossa responsabilidade? We have to say to the gates, Nós temos que declarar para aquelas portas: be open. sejam abertas. We are the ecclesia sent out from heaven. Nós somos a eclésia mandada do céu. We are apostles sent out from heaven. Nós somos apóstolos mandados, enviados do céu. Open the gate, Abra os portões, or we will attack. senão a gente vai avançar. Hallelujah. Aleluia. So what happened? Então, o que acontece agora? Yeah, we will break the door. Nós vamos e quebramos as portas. Ecclesia have to break the gates of the kingdom of darkness. A eclésia tem que ir lá, espancar e quebrar as portas do império das trevas. Bam, bam, E pá, bam. And then aleluia. we enter it. E nós entramos nos portões. What should we do? Agora o que a gente faz? We free people from the kingdom of Nós darkness vamos lá e libertamos as pessoas do império das trevas. and bring them into the kingdom of God. Trazemos eles para o reino das luzes. So when the kingdom of God have more member, Então, quando o reino de Deus traz os membros, the kingdom of God expanded. aí o reino de Deus ele começa a expandir. That is ecclesia. Isso é eclésia. So what is ecclesia? Então, o que é eclésia? We. Nós somos eclésia. Hallelujah. Aleluia! We go to the gates of the kingdom of darkness in our city. Nós chegamos até os portões do império das trevas na nossa cidade. Now, how do you fight the gates? Agora, como é que você luta contra aqueles portões? See, a lot of Christians thought, Muitos cristãos pensam assim, olha só. it's the gate who attack the church. Ele fala então, os portões que estão ali bloqueando a igreja. No, Não, it's the church who attack the gate. é a igreja que afeta os portões, que ataca os portões. Because gates never in the position of offensive, always defensive. Porque os portões não estão na função de ataque. Os portões só estão na posição, numa função de defender. É só para fechar mesmo. Because many Christians thought, oh, Pastor Eddie, Pastor Edilio, muitos cristãos pensam. kingdom of darkness is powerful. O reino das trevas é muito poderoso. Oh, they attack us, keep attacking us. Eles continuam nos atacando. O reino das trevas continua atacando a gente. It's like you are attacking by the gate. É como se as portas estão atacando você. Have you ever seen a movie Você já viu alguma vez um filme? that the door attacking the soldiers run away? Um filme em que as portas atacam o soldado e o soldado corre da porta? Já viu isso no filme? Have you seen in the movie like that? Você já viu um filme assim? Never. Não existe nunca. Door always in the position of defensive. Portas, elas estão apenas na posição de defesa.
Apenas isso. So in the Greek, the verb is we are the one who actively attack the door. Então, na verdade, somos nós que estamos na posição de atacar as portas. Somos nós. Hallelujah. Aleluia. Pam, 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 pam. Hallelujah. Open it. Hallelujah. Aleluia. Now, Agora, olha só. how do you defeat a gate? How do you defeat Agora, a olha gate? só. Como é que você derrota uma porta? How do you defeat a gate? How? Como é que você faz isso para destruir aquela porta? Huh? Through karate? Do portão, os portões. Yeah? How do you defeat a gate? Como é que você faz para Destroy a poder gate. destruir os portões? Como é que Open você a faz? gate. Como que você faz para fazer ela se abrir? Do you use karate? Você usa o karatê? Brazilian jiu-jitsu? Você usa o jiu-jitsu brasileiro? What do you use? O que você usa? How do you defeat a door? Como é que você derrota os portões, as portas? Muito simples. Muito simples. How? Como? Use the keys. Use chaves. That's why Jesus gave the keys of the kingdom to the church. Essa é a razão porque Jesus deu as chaves do reino para a igreja. Aleluia! Remember, keys of the kingdom, plural. Lembre só, são chaves do reino, é plural. Not one key, Não apenas uma chave, many keys. muitas chaves. So what is these keys? Então, o que são essas chaves? See, I used to thought before, Então, olha só, antes eu falava dessa maneira, antes, because I was from traditional church. porque eu era de uma igreja tradicional. Olha como eu falava. In traditional church, Na igreja tradicional, this key only given to Peter. Only given to Peter. Jesus said, tá. I will give you Então, the keys of the na kingdom. igreja tradicional, essas chaves eu pensava que só eram dadas para Pedro. Que ele falou, né, a chave da igreja. So many people think only Peter has that key. Então muitas pessoas pensam que somente Pedro tinha a chave. And they think that is the key of heaven. E eles pensavam que Pedro tinha a chave dos céus. So Peter have that key. Então São Pedro colocou a chave aqui. He got the door of heaven. E ele ficava lá nos portões do céu para guardar ela. And then when you die, Então quando você morresse, you go to heaven, você chegava no céu, you will meet Peter. aí você encontrava com Pedro. Peter said, welcome to heaven. E Pedro falava assim, bem-vindo ao céu. Can I see your ticket? E Pedro falava, posso ver o seu bilhete de entrada? And when Peter looked at the ticket, Aí quando Pedro olhava no seu bilhete de entrada, he said, expired man, ele falava, já expirou o seu bilhete, não vale mais. go to hell. Vai para o inferno. But when Peter looked at your ticket, Porém, quando Pedro olhava no outro bilhete, whoa, your ticket is good. o seu bilhete está valendo ainda. Wow, welcome to heaven. Muito bem-vindo aos céus. Yeah, welcome. Então entre aqui, So seja Peter bem-vindo. took the key. Ele pegava aquela chave grandona e abria os portões. Welcome to heaven. Bem-vindo aos céus. See, we thought that was the key. Sim, nós pensávamos que essa era a chave que a Bíblia fala. Não. Yes, that key first given to Peter. Sim, a chave foi dada para Pedro. But if you read in Matthew 18, Mas se você ler em Mateus 18, that keys, as chaves, which is the power to bind and to loose, que é o poder para poder atacar e para afrouxar, that key given to every believer. essas chaves são dadas para todos aqueles que creem. Given to every member of ecclesia. É dada para todos os membros da eclésia. So what is that keys? Então, o que são essas chaves? Do you want to know what is that keys? Você quer saber o que essas chaves são? That is the ministry of the church É o ministério da igreja to break through the door of the kingdom of e darkness, quebrar os portões do reino das trevas, to enter the kingdom of darkness entrar no reino das trevas and free people from the kingdom of e darkness libertar as pessoas do reino das trevas and then bring them into the kingdom e of God. trazer essas pessoas para o reino de Deus. So what is that ministry? Então, qual é o ministério deles? Yeah, many kind of ministries. Existem muitos tipos de ministérios. From intercessory prayer, Existe o ministério de intercessão, yeah, spiritual warfare, guerras espirituais, and then
cast out demon, também libertando, expulsando os demônios, healing the sick, curando os enfermos, perform miracles, fazendo milagres, and preach the gospel of the kingdom. pregando o evangelho do reino. That all ministries E todos os ministérios, set people free from the kingdom of darkness eles libertam as pessoas do reino das and trevas bring them into the kingdom of e God. traz as pessoas para o reino de Deus. That is the job of ecclesia. Esse é o trabalho da eclésia. God given you these keys. Ele tem nos dado essas chaves. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém? So ecclesia was so powerful. Então a eclésia é muito poderosa. And Jesus said, I will build my church. E Jesus falou: eu edificarei a minha igreja. And the gates of hell cannot stand against it. E as portas, os portais do inferno não prevalecerão contra ela. But today's church, Porém a igreja hoje we don't have this concept anymore. não tem mais esses conceitos. In our concept, Eles têm um conceito church is what we can get from it. que na igreja eu chego lá e o que eu posso receber dela? O que eu posso pegar da igreja? Give me. Me dá, me dá. Gas station. É um posto de gasolina onde eu vou para ser abastecido. Yeah. Minister to me. Ministre sobre mim. Yeah. Comfort me. Me conforta. Yeah. Entertaining center. Um centro de entretenimento. Or, supermarket. Ou então, igual você ouviu ainda agora, um supermercado. Oh, what I can get. O que eu posso pegar aqui no supermercado? Today they call it relevant church. Hoje eles chamam de igreja relevante. Oh, you have to be relevant. Você tem que ser relevante em tudo. See, church no more an army. Vê, as igrejas parecem que não são mais um exército. Church no more apostolic. A igreja, ela não está mais apostólica. Yeah. We become, we change already the concept. Nós mudamos o nosso conceito de igreja. Yeah. We no more apostolic. Nós não somos mais apostólicos, See, apóstolos. church must be apostolic. Veja, a igreja tem que ser apostólica. To be sent out. Para ser enviada. To transform society. Para poder transformar a To cidade. free people from the kingdom of darkness. E libertar as pessoas do império das trevas. Hallelujah. Aleluia. And then bring them into the kingdom of God. E então trazer as pessoas para o reino de Deus. And then disciple them. Então discipular elas. And send them out again. E enviá-las também. Hallelujah. Aleluia. That is how ecclesia works. Essa é o nosso trabalho como eclésia. But today, Porém hoje, you know what is church? você sabe o que é a igreja hoje? We come to Sunday service, Nós vamos para o culto de domingo, sit a little bit, sentamos um pouquinho, stand a little bit, levantamos um pouquinho, pray a little bit, oramos um pouquinho. yeah, and then sing a little bit Então a song. gente canta um pouquinho algumas músicas, Look at the pastor a little bit, olha para o pastor um pouquinho, and then e então give money a little bit, damos um pouquinho de dinheiro and lastly sleep a little e bit. finalmente nós dormimos um pouquinho. Say to the person next to you, I know that guy. Olha para a pessoa próxima a você e fala assim: você conhece essa pessoa? See, that's not ecclesia. Isso não é eclésia. That church has no power. Esse tipo de eclésia, essa igreja não tem poder. But we are his ecclesia. Mas nós somos uma nova eclésia. Hallelujah. Aleluia! We are powerful. Nós somos poderosos. We are apostolic. Nós somos apostólicos. That's why the system MDA is apostolic system. Esse sistema MDA é apostólico. Yeah. Amém? See, many churches they no more become apostolic. Então, existem muitas igrejas que já não são mais apostólicas. Apostolic means being sent out. Apostólico significa ser enviado. But today's church, Porém, a igreja de hoje, we are very pastoral. nós somos muito uma igreja pastoral. Oh, pastoral church. É aquela igreja pastoral. Oh, hallelujah. Oh, aleluia. Oh, I love you. Eu te amo. It's good, it's good. É bom, é bom. You look at me, Você olha para mim, I look at you. eu olho para você. Oh, we have fun. Oh, nós nos divertimos. Aleluia. Aleluia. Look at each other all Olha the um para o time. outro o tempo todo. It's good for 6 months to look at each other. É bom por 6 meses olhar um para o outro. But after 6 months, Mas depois de 6 meses, what are you looking at? o que você está olhando para mim? We become very inward.
nós nos tornamos muito introvertidos, só por nós mesmos. Never win soul. Nunca ganhamos uma alma. Never use the keys of the kingdom. Nunca usamos as chaves do reino. Never being sent out. E não somos enviados. Because we are very apostolic, very pastoral. Porque nós nos tornamos muito pastoral. Some churches, Algumas igrejas, porém, because they are not apostolic, que não são apostólicas, they become teaching church. eles se tornam igrejas de ensinamentos. Everything is teaching. Tudo na igreja é ensinamentos. Oh, all purposes are teaching. Todo o propósito daquela igreja é só ensinar. If you ask them, what is the purpose of Sunday? Se você perguntar para eles qual é o propósito do domingo, Oh, teaching. o propósito é ensinar o propósito. What is the purpose of small group, cell? Qual é o propósito de grupos pequenos, de células? Oh, teaching. É ensinar as pessoas. What is the purpose of discipleship? Qual é o propósito de discipulado? Teaching. É ensinar. Everything teaching. E tudo é ensinar. Teaching. Ensina. Oh, get more information. Me dá mais informação. Oh, more and more. Mais e mais. Until the head swollen. Até que a cabeça comece a inchar. So many information. Tanta informação. Oh, Oh, meu Deus. and they could not walk anymore E a pessoa não consegue mais andar. because their head is too big, Porque a cabeça está muito grande. and they walk with E the ele head. começa a cair de frente já de cabeça grande. Teaching church, okay? São igrejas que só ensinam. The extreme of teaching church, O extremo de igrejas que só they are ensinam very critical usually. é que eles são geralmente muito críticos. They criticize all other churches, Eles criticam todas as outras igrejas. and they feel they are the most biblical church. E eles se sentem que eles são as igrejas mais bíblicas. They have, they focus on truth but no love, Eles se focam em verdade, mas não amam. because they become teaching church. Porque eles apenas se tornam igrejas que ensinam. If you are not apostolic church, Se você não é uma igreja apostólica, you sometimes become prophetic church. muitas vezes você se torna uma igreja profética. Now, what is prophetic church? Agora, o que é uma igreja profética? Oh, people like to prophesy. As pessoas amam as profecias. Prophetic without apostolic is very dangerous, E olha só, a igreja profética sem a parte apostólica é muito perigoso. because the gift God given to you, Porque o dom dado para você, the prophecy God given to you, a profecia dada para você, is for apostolic reason, é para cristãos apostólicos, not just prophetic. não apenas profético. Prophetic without apostolic, very dangerous. A igreja profética sem a parte apostólica é muito perigosa. That's why some churches, E é por isso que muitas igrejas, see, they have a lot of prophecy, eles têm muitas profecias, but not in the purpose of apostolic. porém não no propósito apostólico. Then they prophesy crazy prophecy. Então eles começam a profetizar profecias malucas. Oh, they foretell something never happened. Então eles começam a profetizar algumas coisas que nunca acontecem. Or they judge people, by exposing sins. Ou então eles começam a julgar as pessoas através de expor os pecados deles. So that's wrong. Então isso é errado. So a lot of churches, crazy church, because they prophetic without being apostolic. Então existem muitas igrejas, que ficam nessa área maluca, porque são proféticos, mas não são apostólicos. Some church, Porém algumas igrejas, they are very evangelistic. eles são muito evangélicas. Everything is about evangelism. Tudo é Evangelism sobre evangelismo. is good. É muito bom o evangelismo. But if only evangelism, Mas porém se só há o evangelismo, we win a lot of souls, então nós ganhamos muitas almas, but they don't know how to disciple them. mas nós não sabemos como cuidar delas. They don't know how to, to bring them to maturity, Nós não sabemos como levar elas a amadurecimento, because they only become, evangelism church. porque eles se tornaram apenas igrejas evangelísticas. So church must be apostolic. Então a igreja tem que ser apostólica. Hallelujah. Aleluia! So MDA is an apostolic church. Então, MDA faz parte de uma igreja apostólica em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia! Whoa. We are living in a very exciting time. Nós estamos vivendo num momento de muita antecipação, muita alegria. When we practice this, Olha, quando nós praticamos isso, people understanding what is, ecclesia, as pessoas começam a entender o que é eclésia. we experience tremendous power of God. Nós então experimentamos um tremendo poder de Deus. We experience, exponential growth, Nós experimentamos um crescimento exponencial. because people now become apostolic.
Porque agora as pessoas se tornam apostólicas. They understand what is church. Eles entendem o que é igreja. No more gas station church. Não é mais um posto de gasolina. No more, cinema church. Não é mais uma igreja cinema. No more supermarket church. Não é uma igreja supermercado. Become ecclesia. Mas você torna uma Say to the eclésia. person next to you, you are the ecclesia. Fale para a pessoa próxima a você, você é uma eclésia. Hallelujah. Aleluia. You are the ecclesia. Você é uma eclésia. Amen. Amém? Do you want to become his ecclesia? Você quer ser parte da eclésia? Who wants to become his ecclesia? Quem quer se tornar a eclésia dele? Can you stand up together? Pode Hallelujah. ficar de pé em nome de Oh, Jesus. amen. Aleluia. We are the ecclesia. Nós somos a eclésia. Amen. Amém. Now, do you want to know how to build his ecclesia? E você quer saber como que se constrói a eclésia? Do you want to know Você quer saber how to build this kind of ecclesia? como que se constrói esse tipo de eclésia? Come tomorrow. Venha amanhã e você My vai saber. session. Hallelujah. Amanhã você vai saber. Let us pray together. Vamos orar. Father God, thank you, Lord. Pai, muito obrigado. Thank you for showing us the plan of your church. Muito obrigado por nos mostrar o plano da tua igreja. Lord, we want to become your ecclesia. Deus, nós queremos nos tornar a tua eclésia. That the gates of hell cannot stand against it. A igreja que os portões do inferno não podem prevalecer contra ela. We are the ecclesia of the King of Kings. Nós somos a eclésia do Rei dos Reis. And we are powerful. E nós somos poderosos. We are apostolic. Nós somos apostólicos. You send us out. O Senhor nos enviou. Give us the keys of the kingdom Dá-nos as chaves do reino to free people from the kingdom of para darkness. libertar as pessoas do reino das trevas. Lord, I pray for all of us today. Deus, eu oro por todos nós hoje. I pray for all the churches that present in the place. Eu oro por todas as igrejas representadas. I pray so all of us will become apostolic church. Eu oro para que todos nós possamos nos tornar apostólicos, apóstolos. So we will build your ecclesia on earth. Então assim nós seremos a tua eclésia aqui na terra. Thank you, Lord. E na tua And glória. we surrender our life to E nós you. nos rendemos a ti. In Jesus' mighty name we Em nome pray. de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Aleluia. Say to the person next to you, Diga para a pessoa próxima a você. Diga para Yeah. o seu irmão ao seu lado. let us change the image of the church in Fale- our fale para imagination. ele. Vamos mudar a imagem de igreja que temos em nossa mente. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Thank you very much. Muito, muito obrigado. Que bênção. Dê mais uma forte salva.